Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus possa abençoar grandemente o dia de vocês. Mais um dia, né, irmão? O Senhor nos deu mais uma oportunidade para nós glorificar e exaltar o nome dEle. Tudo vai ficar bem. Deixa os problemas de lado, né? Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está vendo tudo que nós estamos passando e Ele está no controle de tudo. Ele continua sendo o mesmo, operando maravilha no meio do seu povo. Amém? Eu vou ler aqui em Hebreus 2, que fala assim: advertência contra a negligência espiritual. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para que não nos desviamos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciamos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilha e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então Deus, Ele fez grandes milagres, né? Grandes milagres mesmo, né? Da saúde, da multiplicação dos pães, dos dons do Espírito, né? Conforme a sua vontade. O Senhor, Ele deu a vida dele por nós. Do que você tem se alimentado? Eu não estou falando aqui, irmãos, de alimento, de comida, não. Do que você tem se alimentado? O nosso maior alimento é a palavra de Deus, é a Bíblia, é meditar nas coisas do Pai, porque Ele é bom. Mesmo, irmão, nos problemas difíceis, mesmo com Deus, a gente vai passar. A gente não está livre de passar pelos problemas deste mundo. Porque a palavra do Senhor fala que no mundo teremos aflições. Mas Ele falou, tem bom ano. Porque se Ele venceu, Ele falou também que nós podemos vencer. Então é essa fé que nós temos que colocar no nosso coração. Na hora que nós estamos diante do Pai, diante de Deus, ainda há esperança. Nós podemos até estar olhando no cenário e falar assim, não tem mais jeito, não dá mais, acabou. Não acabou não. Assim como Ele sofreu por mim e por você. O que nós passamos hoje não é nada do que Ele sofreu por mim e por você. E Ele continua conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amém? Jesus como homem, né? Jesus teve que vir ao mundo como homem, para ser exemplos para nós, né? Ele morreu na cruz, Ele entregou a vida dele pelos nossos pecados, porque o diabo, ele vem para destruir a humanidade. Então Ele deu a vida dele por mim e por você para vencer o diabo, para nos salvar, para nos trazer salvação para nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele se importes? E no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Então o Senhor, Ele tem poder. Então é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra.
Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem é, por meio de quem todas as coisas foram criados, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-lo à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procede de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: programarei o teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido, te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos de Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. Somente a morrer destruirá o diabo, que tinha o poder da morte. Você vê, o Senhor, ele morreu por nós, né? Para destruir o diabo, porque o diabo, ele tinha o poder da morte. O sacrifício que o Senhor fez por mim e por você, nós só temos que glorificar, exaltar o nome dele. Ser grato todos os dias pelo que ele faz por nós. Mesmo nós, irmãos, não sendo merecedores, mas mesmo assim ele perdoa o nosso pecado. Ele nos ama de verdade. Só dessa maneira ele libertaria aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quantas vezes, irmão, nós nos estamos escravizados, né, pelo medo da morte, o medo de morrer. E muitas das vezes a gente se encontramos assim. Vem uma enfermidade, né? Vem tantas coisas, principalmente quem enfrenta o problema de crise de ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Isso tudo leva a pessoa a ficar com a mente perturbada, né? Que ali deseja realmente a morte. E o Senhor, ele veio para guardar a nossa vida, veio para nos salvar. Que coisa maravilhosa, né? Que só o nosso Deus tem esse amor por nós, né? Só Ele mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ele próprio, né, passou por tentações, né, que nem lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Ele sofreu por tudo isso, né? Então, para ajudar a nós sair da astúcia cilada do inimigo. Então, Deus, ele é fiel. Deus, ele é soberano. Então, a sua perseverança em Cristo, você vai alcançar lugares altos. Na hora que nós persevera em Cristo Jesus, o Senhor leva cada um de nós para lugares altos, né? Então, o Senhor, ele precisava realmente passar como ser humano para ser exemplo para nós. E o Senhor nos dá esperança para vencer as dificuldades, para ele ser um sacerdócio e misericordioso sobre as nossas vidas. Então você vê o amor de Deus por nós, né? Ele sacrificou, ele venceu, ele morreu por nós, ele entregou a vida dele por nós. Então ele veio ao mundo como homem, assim como eu e você, para poder ele ser exemplo para nós. Então vamos glorificar, vamos exaltar o nome dele. Vamos buscar a face do Senhor,
a cada dia, vamos nos alimentar, vamos pedir a Deus força para nós se alimentar a nossa vida espiritual diante dele, que nós venhamos vencer os desejos da carne, que nós venhamos ser verdadeiras diante do nosso Pai, porque ele é grande, ele é misericordioso para conosco. Amém? Deus abençoe. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.